Oi, mais uma vez aqui nesse domingo à tarde para conversar um pouquinho com vocês, novamente trazer uma conversar com uma companheira que está à frente no seu tempo, militante ativista dos direitos humanos de todas as minorias, é um exemplo a ser seguido. Ela merece a sua, a nossa atenção pela sua vontade de fazer mudanças, de fazer transformações e impactar vidas. Aí hoje eu vou conversar com a Bel Silva, que é uma das mais aguerridas mulheres de luta pelo direito de todas as pessoas aqui de Picos. Bel Silva, que também é pré-candidata a vereadora nas próximas eleições. Tenho orgulho de militar ao lado dela em lutas pelo bem comum, pela igualdade de direito das pessoas, para promover um Brasil mais igualitário. Estou aguardando a Bel entrar para a gente começar a conversar, falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e da sua vontade de mudanças. Amatra, Maranhão, Andressa Chero, como é que você tá? Tá tudo bem? Aqui aguardando o pessoal entrar e em especial a Bel entrar para a gente começar a conversar. A Bel é ativista dos direitos das pessoas de todas as suas pluralidades. Minha língua enrola para falar essa coisa. E aí hoje eu convidei ela para conversar comigo um pouquinho. Ela aceitou. Aí estou aguardando ela entrar para a gente começar a conversar. Suzane. Eu também estou muito bem, Andressa. A gente não está muito bem por conta dessa questão da pandemia, né? Esse distanciamento social, a gente tem que ficar em casa. Eu já estou há 3 meses em casa, só engordando. Mas tudo vai melhorar, vai ficar bem. Aguardando a Bel, ela ainda não entrou. Ela ainda não entrou, eu tô aguardando ela para a gente começar a conversar. Uma hora é muito pouco, né? Eu acho que passa tão rápido quando a gente faz uma live a temática é importante. Passa tudo tão rápido, né? Aí rapidinho a gente vê que passou uma hora. Bel, se você já estiver aí, me mande o convite, por favor, para entrar na live. Manda o convite para participar do vídeo. Aí eu aceito. Como é que tá São Luís do Maranhão, Andressa? Como é que tá a pandemia aí no Maranhão? Meu Deus, comecei a preocupar que a Bel ainda não entrou. Será que ela tá com problema técnico? Comecei a me preocupar porque eu tô aguardando a Bel entrar e ela ainda não entrou. Dudu Goleman tá aí esperando a Bel, né? Vou conversar com a Bel Silva, que é uma das ativistas dos direitos de todas as pessoas aqui de Picos. Aí eu estou esperando ela entrar para a gente começar a conversar. Eu já comecei a ficar preocupada se teve algum problema técnico com ela, porque a gente o Instagram ele
ele... Gente, eu tô aguardando a nossa, como é que fala? A nossa entrevistada de hoje, que ela ainda não chegou. Acho que ela ainda não entrou, porque ela não me mandou o convite ainda para participar da live. Estou aguardando ela entrar para a gente começar. É uma ativista dos direitos humanos, uma mulher, uma mulher de Picos, bióloga, ativista dos direitos de todas as pessoas, de mulheres cis, mulheres trans, homens trans. Ela zela pelos direitos de todas as pessoas, independente de credo, orientação, identidade. Ela é, assim, está anos à frente do seu tempo. Bel Silva de Picos. Olha o da Lua maravilhoso aí presente. Olha, Andressa, o da Lua tá aí, viu, Andressa? Cuidado, não olha para ele não. Gente, eu tô preocupada. Comecei a me preocupar, viu? Como é que tá a Cajazeiras da Lua? Como é que tá aí a situação da pandemia do Covid-19? Tô aguardando a Bel entrar, gente. Ela não entrou ainda. Pois é, eu acho que deve ser algum problema no Instagram dela, porque ela não apareceu aqui pra mim, não entrou na live, não mandou pedido para participar. Aqui também da Lua, tá muito triste a coisa aqui. As pessoas. Quem é Benai de Souza? Benai de Souza, quem é? Será que é a Bel? Benai de Souza, que pediu para participar? Mandou o convite aqui para participar. É Benai de Souza, é Bel? Não, não é Bel. Eu aceitei aqui uma Benai de Souza, não sei se é Bel. Vamos aguardar. Olha, não entrou. Eu aceitei, mas não entrou. Gente, sabe o que está acontecendo com esse Instagram hoje? Essa é a segunda live que eu já faria com os pré-candidatos a vereadores para ver como vai ser a participação deles na luta pelos direitos humanos. Gente, onde anda a Bel, meu Deus?
Já passou praticamente 10 minutos e a Bel não apareceu. Alonso de Milano chegou. Tiffany chegou. Estou esperando a moça, que tem 10 minutos que eu estou aqui aguardando ela entrar. E ela não entrou. Eu acho que ela deve estar com um problema no Instagram dela. Ela deve estar com um problema no Instagram dela, porque ela não entrou. Vou mandar mensagem aqui no Zap, só um pouquinho. Ela está falando comigo aqui no Zap. Ó, Bel acabou de entrar, enviou a solicitação. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Acho que tá dando interferência, né? Deixa eu ver. Será que é o meu? O meu aqui, tudo só de você. Gente, será? Como é que tá aparecendo pra você? Tá horrível o som, tá horrível o som. Seu som, tá com chiado. Deixa eu tentar tirar o fone, beleza? O seu tá com chiado. Melhorou agora? Ah, perfeito. Bel, deixa eu te dizer, nós já perdemos 12 minutos, viu, de live, só temos 48 agora. Pois é, eu tava tentando entrar aqui, minha internet não tava muito boa. E nessa pandemia, mulher, as internets estão horríveis, né? É verdade. Mas vai dar para a gente conversar bastante. Bel, eu queria, eu já falei muito, eu falei tanto de você para as pessoas que estavam aqui assim que eu entrei, só fui falando de Bel, e cadê Bel? Mas assim, eu queria que você se apresentasse, que eu já falei da sua trajetória, da sua luta, que você é uma mulher que está há anos à sua frente, que você luta por direitos de todas as pessoas, teve vida, e animais também. Teve vida, você é de luta para essas vidas. Então, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco de você. Tá bem. Eu me chamo Bel, na verdade meu nome é Isabel Silva, mas todo mundo me conhece por Bel. Eu sou militante dos movimentos sociais aqui em Picos, eu sou dirigente estadual e nacional do Levante Popular da Juventude. Eu atuei junto na criação e na estruturação do coletivo de mulheres Graciones, aqui em Picos. Estou atualmente como diretora da Associação de Moradores aqui do bairro Junco. Eu participei muito do movimento estudantil durante a minha graduação na Universidade Federal do Piauí, aqui em Picos. Eu estive diretora do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, e do Centro Acadêmico de Biologia, que foi o meu curso. Atualmente eu colaboro, porque eu ainda estou vinculada à UFP, porque eu faço parte da primeira turma de especialização no ensino de ciência da natureza, que é também aqui na UFP, é um projeto do
do curso de Educação do Campo, um curso revolucionário aqui no nosso campus, na nossa região. E é isso. Eu já atuei no movimento estudantil desde o ensino fundamental, na 8ª série, quando eu ajudei a criar o Grêmio Estudantil na minha escola e fui eleita a primeira presidenta. Então, já são aí pelo menos uns 12 anos de luta pelas causas sociais no movimento estudantil, nos movimentos mais progressistas, né? Mais vinculados à esquerda. Bel, eu estava falando para as pessoas aqui que você é uma mulher revolucionária, combativa, que as pessoas te temem, porque você é muito verdadeira, direta, você não tem essa coisa de agradar, falar palavras bonitas para agradar, e é um pouco assim, eu acho que eu pareço um pouco, aliás, você parece um pouco comigo, que eu sou mais velha. Mas aí eu queria que você falasse um pouco dessa Bel combativa, afrontosa, que nós amamos, nós do movimento social, nós temos que ser afrontosas e afrontosos. Eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, Giovana, muito obrigada, porque você é uma mulher que é referência aqui, não só no Piauí, mas no Brasil, pela representação que você tem no movimento trans, que você é assim, não tenho o que falar de você, né? Tudo que eu falar para você, de você, vai ser só chovendo molhado, né? Porque todo mundo já sabe a representatividade que você tem, então isso para mim é muito importante, ouvir isso de você. E eu acho que, assim, isso que você falou sobre ser sincera é uma coisa que muita gente acha que é um defeito, porque eu falo mesmo. Às vezes pode não parecer, às vezes não é muito bom isso, porque o pessoal não entende, acha que é uma questão pessoal, mas é na questão política, por isso que a gente trata, né, das questões políticas, mas muita gente acha que estou falando isso por causa de uma questão pessoal. Não, não é uma questão pessoal. A gente faz as discussões no campo da política, né? E tem que ser dito. A gente não pode construir os nossos movimentos que a gente constrói sem criticar, sem falar, ou só simplesmente reproduzir. A gente tem que também construir e formar o nosso conteúdo para a nossa militância e para os nossos meios. Não é nenhuma novidade para ninguém que eu sou feminista, que eu defendo as causas das mulheres com unhas e dentes. Já entrei em muita briga aqui, inclusive um pouco perigosa por causa disso, mas não me arrependo e não vou deixar de fazer isso em momento nenhum, porque muitas mulheres, elas não se sentem seguras para assumir esses espaços, elas precisam de alguém para falar por elas. Então, assim como você, e como várias outras mulheres num campo nacional, também tento fazer isso aqui no nosso meio. Não é também nenhuma novidade, sempre falei abertamente para todo mundo sobre a minha orientação, que eu sou uma mulher bissexual, atualmente estou num relacionamento há muitos anos com um homem, meu companheiro, Maurício, que é um dos maiores incentivadores. Pois a gente está sempre em tudo, na luta, tanto que a gente se conheceu através do movimento estudantil, então a gente se conheceu na luta, então é uma pessoa que sempre me incentiva em tudo, que sempre me apoia, sempre me ajuda, e que isso é muito importante, a gente ter alguém do nosso lado. Maurício é o cara que, se fosse prefeito, eu acho que todo mundo ia conversar no pezinho do ouvido dele, porque ele é desses. Mas aí a gente tem que conversar sobre isso, porque eu já... Não, mas é aquela coisa, né? A gente sabe separar muito bem o que é uma coisa da outra, o que é política, o que é movimento, o que é tudo. Uhum. E é muito importante ter alguém do nosso lado que seja dessa construção. Então, mas atualmente eu estou nesse relacionamento muito bem, mas eu defendo as causas LGBTs, porque é muito importante, que, como no nosso tema tá, que é as minorias, né? Só que a gente sabe que não somos minorias. Nas mulheres, nós somos maioria na sociedade, nós somos maioria de eleitoras, nós somos maioria nas universidades, somos mais instruídas, nós temos os índices de mulheres em mestrados, em doutorados, são sempre maiores.
nós somos injustas no mercado de trabalho, porque a gente é maioria, mas somos a maioria nas informais, o que é um grande problema. Mas, enfim, uma defesa também, que é do campo da esquerda, que é o qual eu me alinho, essa defesa que agora está muito em alta, antifascista, mas eu até falei num outro momento que não dá para ser antifascista sem ser antirracista. Então, são duas linhas que estão juntas e que não tem como elas caminharem separadas. Então, por mais que não seja o meu espaço de fala, é aquela grande discussão que você não precisa ser LGBT para ser contra a homofobia, você não precisa ser mulher para ser contra o machismo, e você não precisa ser uma pessoa negra para lutar contra o racismo. Então, todas essas causas são causas de defesa e de luta com as quais eu tenho construído essa minha trajetória, e estamos aí à disposição sempre, né, não só na política institucional, mas nos movimentos como um todo. A gente já participou de várias atividades juntas aí, e para quem não está lembrando de mim, é só lembrar daquela doida que fica gritando nos carros de som, puxando todo mundo, palavra de ordem e tudo. Seja na causa que for, urbana, rural, periférica. Eu acho que se é uma luta, eu tô lá. Vai ser muito difícil você não me ver em alguma coisa, mas tentar sempre agregar cada vez mais. E essa Bel, ela... Eu acho difícil falar sobre mim, porque é muita coisa, sabe, Giovana? Você enfrentou muita coisa para chegar onde você está, e todas as mulheres sempre enfrentam muita coisa para chegar onde elas chegam. Então, a posição que eu ocupo neste momento de representação feminina, o que me orgulha imensamente ter, em diversos momentos, mulheres que me procuram para pedir ajuda, mulheres que me procuram para uma opinião, alguma coisa. Isso, para mim, é um orgulho muito grande, é uma honra muito grande. E isso vem sendo construído com o passar do tempo e com a ajuda, o apoio e a união de muitas outras mulheres, que nenhuma de nós faz nada sozinha, né? Então, as companheiras que andam comigo, cada uma delas tem uma pontinha nessa formação dessa Bel que eu sou hoje, que não está formada, né? A gente nunca está completa, está sempre se reinventando, se construindo. Inclusive você é uma pessoa que eu admiro muito, e eu acho que você deve se lembrar de um ponto que, pessoalmente, foi muito importante para mim, que foi você dar o pontapé inicial para minha irmã no jornalismo nacional, que você ter colocado uma foto dela, dando os créditos para ela. Isso, para mim, pessoalmente, é uma coisa muito importante, muito significativa. Mas é isso. Na verdade, a gente, inclusive, já tem pessoas aí dizendo, quem não sabe, quem não conhece Bel. Inclusive, eu fico muito feliz de ter conhecido Bel. O nosso conhecimento foi a partir de manifestação pública. Foi a partir de manifestação pública que eu conheci Bel há alguns anos atrás. Em uma dessas que a gente vai para todas as manifestações, eu não me lembro qual foi, mas foi uma manifestação pública que eu conheci a Bel. E já o Maurício, eu conheci o Maurício na universidade, bem atuante ali, perseverante, que também eu acho que vocês formam um casal perfeito, entendeu? É a base e a construção, é a base e a parede, entendeu? Que um tem que ficar colado no outro para ficar firme. E aí, Bel, assim, você é essa mulher que tem respeitabilidade, é uma referência aqui no nosso estado, é uma referência aqui no nosso município. As pessoas, muita gente, você sabe que quando alguém pensa em fazer alguma política social para mulher, para mulheres trans, para mulheres cis, para LGBT, e que o nome de Bel não está atrelado, você sabe que nós, enquanto movimento de verdade, a gente já não concorda e a gente já fica de orelha em pé, porque isso de alguma forma, ou é segregação, ou está querendo evitar que a sua participação se efetive, porque não se dá para falar em direitos, inclusão social, na nossa PIBS, no nosso estado do Piauí, sem lembrar, sem pensar e sem ter a participação de Bel.
Aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Inclusive, tem um menino aqui também que está se colocando como pré-candidato, já te mandou um abraço, o Alonso de Milano, te mandou um abração, que é também um companheiro das lutas, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte, você acha que, na verdade são duas perguntas, eu vou fazer uma pergunta, você responde, depois eu tenho mais outra dentro disso aqui. Você acha que quem tem um preconceito, ele tem todos os outros? Eu acho que é assim, Giovana. Primeiro, mandar um abraço para o Alonso. Eu vi a live de vocês, não na hora que estava acontecendo, mas eu vi depois. O Alonso é um cara muito bacana. Eu acho que isso é muito bom, a gente ter cada vez mais pessoas jovens na política, ocupando os espaços de poder. Acho que a gente tem que renovar a política. Tanto se fala nessa nova e velha política, então que nós sejamos de fato a nova política. Os jovens, as mulheres, os LGBTs, os negros e negras. Sobre essa questão dos preconceitos, eu acho que assim, Giovana, é muito difícil você não ser uma coisa e ser outra, sabe? Eu acho que, para mim, não tem coerência. Se você, eu sou contra o machismo, mas eu também sou contra os LGBTs. Opa, como assim? Todas as opressões, elas são fruto da base do capitalismo. Isso é o nosso ponto principal, é o capitalismo. A partir disso, todas as outras opressões, elas estão intrínsecas ao sistema capitalista que a gente tem, que oprime as mulheres, que oprime os negros e negras, que oprime LGBTs, que oprime o pessoal do campo, que oprime o pessoal da periferia, que oprime quem não é homem, hétero e branco, está sendo oprimido pelo capitalismo. Essa é a realidade. Então, assim, essa questão que a gente trata sobre o antifascismo, que é a discussão do momento, é impossível, para mim, é impossível você fazer uma discussão de ser antifascista se você não for antirracista, antimachista, anti-LGBTfobia. Anti-LGBTfóbico. Se você for antifascista, você tem que ser todas essas outras. Não tem como você ser um e não ser o outro. É impossível, é incoerente. Você não consegue ter essa construção de fato. Se você diz que é a favor das mulheres no mercado de trabalho, a favor das mulheres ganharem salários iguais, mas você é contra a união de pessoas do mesmo sexo, algum problema você tem. Alguma incoerência nesse caminho aí você tem. Porque são lutas e são construções que elas estão interligadas. Elas não andam separadas. Elas têm as suas pautas específicas, mas elas são juntas. Não tem como você fazer uma discussão que não seja... não tem como você fazer uma discussão sobre mulheres sem tratar sobre as mulheres negras, sem tratar sobre as mulheres trans, sem tratar sobre as questões específicas das mulheres bissexuais, das mulheres travestis. Se você não pode tratar das mulheres que estão na periferia, das mulheres que estão no campo, são opressões às mulheres, mas são opressões que são diferentes. A opressão da mulher branca na cidade é uma opressão totalmente diferente da mulher negra na cidade, que é uma opressão totalmente diferente da mulher, independente da questão étnico-racial, mas que está no campo. Então, não dá, para mim, não bate, sabe? Você tem que ser tudo ou alguma coisa no meio aí, você pessoalmente, eu sou antirracista e eu sou antimachista, mas eu tenho umas dificuldades de defender LGBTs. Beleza, então você tem que dar uma estudada melhor, você tem que ler mais, você tem que se instruir mais, porque uma coisa está totalmente ligada na outra. Verdade. É assim como eu falo sempre, Bel, não dá para as pessoas dizer, eu não sou preconceituoso, eu não sou homofóbico, eu não sou misógino e apoiou o Bolsonaro. No meu ponto de vista, e eu não peço nem desculpa por essa generalização, no meu ponto de vista, não tem como ser de extrema direita, apoiar um governo eu vou dizer, excepcional para o mal como esse, e dizer que não é homofóbico, que não é racista, que não é misógino, que não é machista. Não dá para acreditar nessa história. Porque, na verdade, assim, eu não estou querendo dizer que só a esquerda
não é preconceituosa. Porque, na verdade, nós temos também alguns partidos que são de centro, ou que são até de direita, e que também não são preconceituosos. Não defendem, mas também não são preconceituosos. Agora, dizer que é defensor da política desse governo que está implantado no Brasil, que defendeu o golpe que deu na presidente Dilma, e que essas pessoas não são preconceituosas. Isso é impossível da gente assimilar essas coisas. Então, eu penso que a sua fala está primordial e é dentro disso. É isso mesmo que a gente queria ouvir. Inclusive, eu vi uma pessoa aqui falando que, bingo, que você falou a coisa certíssima. Aqui no comentário subiu. Aí, a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Desculpa te cortar, mas uma coisa que você falou sobre a questão de apoio ao Bolsonaro é uma coisa que até hoje, olha, já tem aí um pouco mais de 1 ano e meio de governo e o tempo de campanha e tudo mais, mas não entra na minha cabeça, não entra de jeito nenhum. Já li várias pessoas, já ouvi diversas discussões e tudo mais, mas não entra na minha cabeça uma pessoa LGBT apoiar Bolsonaro, uma mulher apoiar Bolsonaro, falando tudo o que Bolsonaro já falou e fala ainda hoje. Não entra, eu não consigo assimilar isso, não consigo aceitar, não consigo de fato entender. Para aceitar, eu preciso entender. Então, eu não consigo entender. E eu acho que realmente você pode generalizar sim, porque é isso mesmo. Não tem como. Como é que eu defendo, como é que eu sou uma pessoa... Vamos supor, como é que eu sou uma pessoa negra e vou defender uma pessoa que dentro do seu governo coloca um ministro, que nem o Weintraub agora que saiu, que tira as cotas de mestrado e doutorado. As cotas, elas são uma luta que ela é histórica e ela é um dever, sim, da universidade pública gratuita e de qualidade oferecer para a população. Então, como é que uma pessoa dessa aceita isso? As falas deles contra as mulheres, que isso? Como é que uma mulher aceita ter a sua imagem vinculada a uma pessoa como essa? A questão indígena. Não, assim, se a gente for ficar falando só do governo Bolsonaro, a gente tem muita coisa. Mas realmente não tem a menor coerência. E você generalizar, eu concordo com gênero, número e grau. Não tenho o que dizer. É uma coisa que não entra, sabe? Eu não consigo assimilar uma coisa na outra. E, na verdade, Bel, inclusive, as pessoas, os LGBTs que apoiam Bolsonaro não conhecem a verdadeira história de como os LGBTs conseguiu se organizar e se impor, lutar pelos seus direitos. Não estou falando de Brasil, de mundo afora, do Brasil também, mas de mundo afora, que toda essa resistência LGBT para conseguir o mínimo de direito, que inclusive eles hoje, fascistas, apoiadores de Bolsonaro, gozam desse direito, foi sobre o sangue das travestis lá em Stonewall, foi sobre o sangue dos gays que Hitler mandou para a Câmara de Gás, entendeu? Isso tudo as pessoas têm que fazer. Não tem como. Eu fecho contigo e eu não tenho como assimilar essas coisas. Por exemplo, como nasceu o movimento trans no Brasil? Porque as travestis estavam cansadas de apanhar da polícia dominada pela direita, pela extrema-direita, que era o governo de Sandra Cavalcante, que era o governo de Moreira Franco, que foi ministro do governo Temer, esse povo fascista da direita. Nós nos organizamos brigando contra esse povo. Agora vem gente hoje gozando das nossas conquistas que nós conseguimos, ao nosso sangue derramado nas esquinas do Brasil, que vocês sabem que todo dia morrem 2, 3, 4 mulheres trans assassinadas pelo Brasil afora, e aí vem defender um governo desse. E aí, na verdade, essas pessoas não deveriam usufruir das nossas conquistas, porque se eles defendem Bolsonaro, eles não têm necessidade de gozar das nossas lutas, das vitórias conquistadas pela nossa luta, entendeu? Eles não têm esse direito. Mas aí a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: nós sabemos que você tem uma vida política que isso tudo é política, a gente já nasce, as pessoas falam assim, mas eu não sou política. É sim, a gente nasce fazendo a política, quando a gente quer mamar, beber, a gente chora. Isso é política. Política para mamar.
Entendeu? Então as pessoas têm que entender que todo ato é político. Uma trans, por exemplo, o corpo de uma trans é um corpo político, porque enfrenta e afronta todos os percalços que a sociedade impõe. Uma trans, se a mulher sofre de misoginia, de machismo, a trans ela sofre de machismo, misoginia, sexismo, transfobia. Então o corpo dela é um corpo político. Aí eu te pergunto, você defende todo esse povo, você defende todas essas minorias, você defende espírita, você defende o bandista, que eu sei que você defende, eu conheço, já participei, você defende macumbeiros, que tem deles que não se importa que sejam chamados de macumbeiros, inclusive para eles é orgulho. E aí, Bel, pré-candidata, entrar em um recinto daquele, que como você muito bem sabe, que nós tivemos, você participou conosco de uma briga feia, por conta de uma lei misógina que eles aprovaram e que nós derrubamos com o apoio de todos nós lá no Tribunal de Justiça. E aí, Bel pré-candidato, o que Bel pensa que você entrando naquela Câmara, Bel, assim, nós estamos falando de pré-candidatura, mas estamos falando em suposições. Bel entrando naquela Câmara, com a proposta de pré-candidatura dela, ela vai estar levando todo esse povo atrás dela. Como é que vai ser isso, Bel, com aquele povo machista, aquela gente que não quer ver a gente lá? A gente vai ocupar o nosso espaço que é de direito, porque a gente precisa, assim, é uma discussão que sempre tenho um grande problema para fazer algumas pessoas que não querem entender, é difícil a gente, de fato, fazê-las entender essa questão. Mas é o seguinte, a gente ter mais mulheres em espaços como esse, como a Câmara Legislativa, como nas prefeituras, deputados e tudo mais, a gente tem a garantia de que, pelo menos, os projetos que são voltados para as mulheres serão, no mínimo, colocados em pauta, coisa que não são. Porque a gente sabe o que a gente passa no transporte público, a gente sabe o que a gente passa nas questões trabalhistas. Então, é preciso políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Olha esse comentário aí embaixo, o último. Ô, Fê, beijo. Eu acho que isso que a doutora Joiciara, que está aqui comentando, está falando para a gente, que a esperança lembra no sentido do que Paulo Freire disse, né? No sentido de esperançar e não de esperar. No sentido da gente, claro, a gente se colocar para ser o diferencial. E não só a gente falar. Eu falo, a gente precisa de uma renovação na política, a gente precisa de mais representantes, a gente precisa... Só reclamar é fácil. Você tem que é importante reclamar, mas também tentar pensar e colocar uma solução. Qual é a solução para este problema? Qual é a solução para o problema que a gente teve sobre a lei da ideologia de gênero? Que a gente sabe que ideologia de gênero não existe, mas eles insistem em dizer que ideologia de gênero e tananã e tananã. Mas como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema dialogando com a população. Como? Não é ideologia de gênero, são questões de gênero. E quais são as questões de gênero? É você falar sobre gravidez na adolescência, é você falar sobre métodos contraceptivos para que se evite não só a gravidez, mas como doenças sexualmente transmissíveis. Você falar sobre o corpo do ser humano em si, a pessoa conhecer, poder entender, e tudo que está envolvido nisso. Você falar que a pessoa dizer, eu não gosto de política, eu não sou apolítica, não sei o quê. Você vive num meio social, colega. Você está em sociedade a partir do momento que você é concebido. Você está respirando política. Por quê? Porque você tem pessoas que estão em câmaras ou em prefeituras que estão produzindo políticas públicas das quais você usufrui. Você está em um sistema social onde tudo o que você tem, alguém construiu aquilo antes. Por exemplo, que a gente tem acesso à educação, à saúde públicas, saúde pública, educação pública. Isso são direitos que foram conquistados do meio social. Então, se você disser que você não gosta de política, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar da política institucional, partidária. Mas
tudo que a gente faz é ser político. A atriz Renata Carvalho, do Jesus, Rainha do Céu, acabou de entrar, manda um beijo para ela. Um beijo, Renata. Que bom ter você aqui com a gente nessa discussão. Aí, Giovana, quando a gente tem uma mulher que já tem aí algumas pessoas que já não gostam muito de mim, justamente por causa de tudo isso que a gente constrói, que é defender os direitos da população, do nosso direito de fato do povo. Aí, colocar tudo isso dentro de uma Câmara de Vereadores é a gente se sentir representado. O que eu falei, não sei se você lembra, no 8 de março, eu até falei sobre isso. Eu disse, a gente tem que ter mais mulheres na política para que a gente se sinta representada, para que a gente tenha as nossas políticas públicas de acesso colocadas em pauta, colocadas em discussão, para que a gente vá garantir isso. A gente, por exemplo, eu estou estudando um pouco mais sobre as leis de proteção à mulher, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio e tal. E aí, assim, a Lei Maria da Penha, ela não foi colocada como lei logo que aconteceu o ataque à Maria da Penha, né? Que foi um ataque do ex-companheiro dela. Mas foi muito tempo depois de muita luta, depois de muita briga, que aconteceu de a gente ter hoje essa lei que também passa por reformulações e tudo. E tudo isso, o que a gente tem hoje, é fruto, e eu sempre falo isso, porque eu aprendi isso com os movimentos sociais, e eu nunca vou esquecer disso, porque é a verdade, que o que a gente tem hoje é fruto de muita luta, que é a base de muito suor, muitas lágrimas e muito sangue. E a gente não pode deixar essa memória que essas pessoas que lutaram antes da gente sair pelos nossos dedos. Ficar sentado, acomodado, só reclamando, não vai mudar nada. Então, a gente precisa se colocar, a gente precisa que mais mulheres se coloquem e a gente precisa conscientizar as mulheres a votarem em mulheres. Porque não adianta a gente ter 30 mil candidatas, mas não se é votado nelas. Não adianta a gente ter 30 mil candidatos que defendam as pautas de negros e negras se eles não são votados. LGBTs a mesma coisa. Então, é importante que a gente também faça essa conscientização da população, que não é só a gente se colocar, mas a gente se colocar com um propósito para aquilo. Qual que é o propósito de colocar mais mulheres, mais LGBTs, mais negros e negras, mais indígenas nesses espaços? É ter a garantia de que a gente vai ter uma defesa do que é nosso por direito de forma ampla. É ter uma garantia de que os direitos indígenas vão ser defendidos. Agora a gente tem a questão da demarcação de terras indígenas, por exemplo, o que tem acontecido com a Covid-19 com os indígenas, por exemplo, também. Se a gente tivesse mais indígenas no Congresso, a gente teria políticas de enfrentamento a essa pandemia para a população indígena totalmente diferentes. Então, assim, a gente falar sobre tudo isso é importante, mas é importante fazer uma base que ela seja embasada. Não adianta só reclamar. É preciso também fazer alguma coisa, tomar alguma iniciativa e apoiar. Ou então, você não quer se colocar, apoie alguém que está se colocando. Seja uma base, seja um suporte, compartilhe, curta, fale sobre aquela pessoa, vote naquela pessoa, porque a gente precisa fazer a diferença. E se a gente não for lutar por ela quem já está lá não vai fazer, porque já está acomodado. Bolsonaro, antes de ser presidente, foi deputado por 28 anos. 28 anos fazendo absolutamente nada. Toda a família. A família inteira. Elegeu-se presidente e botou a família inteira em outros cargos, de deputados, senadores, vereadores, todo mundo lá no meio, a família toda ali dentro. Que representatividade esse povo tem? Aqueles que já têm tudo, os brancos, héteros, ricos e homens, porque é o que tem. Você vê foto de governo do Bolsonaro, só tem homem branco, rico. Cadê o resto? Cadê a representatividade de fato? A gente não vê. E aí, assim, você falou das religiões, estava até pensando aqui. Não dá, Giovana, para a gente ser de movimento social, mesmo que você siga algum movimento social vinculado a alguma religião,
Mas não dá para você defender os direitos das pessoas individualmente e não defender os direitos religiosos que elas têm. O Brasil é um país imenso, com milhares de religiões, com milhares de milhões de imigrantes de outros países que têm outras culturas e que seguem outras religiões. Então, é importante que a gente também faça esse debate que é contra a intolerância religiosa. Tem espaço para todo mundo. Tem como ter... É totalmente possível que a gente tenha um terreiro do lado de uma igreja. Porque cada um tem seu espaço e ninguém tira o espaço de ninguém. Por que eu não posso ser espírita, eu preciso obrigatoriamente ser qualquer outra coisa? O bandista, ou budista, ou sei lá. Por que não pode? Né? O ser supremo, o que é dito como, para algumas religiões, é Deus, é Jesus, é Buda, são os orixás, são representações que para aquelas pessoas dão uma tranquilidade e dão um suporte para aguentar essa vida que a gente leva. Então, por que não? Por que eu tenho que brigar e não posso aceitar que a galera bata os tambor deles lá, que a galera faça a reza deles lá? Cara, o que vai interferir na minha vida se a pessoa ela é candomblessista, se ela é umbandista, se ela é espírita, se ela é católica? Não interfere em nada, porque é a fé dela, o que ela acredita. E cada um tem que ter no que acreditar, sabe? Seja no que for. O negócio é não fazer o mal ao outro. O negócio é você seguir o que você quer seguir e ser uma pessoa de bem. Mas ser uma pessoa do bem. Diferente dos cidadãos de bem aí que a gente tem, que tentam impor algumas coisas. É preciso garantir o espaço para todo mundo. Então, colocar pessoas que façam essas discussões é importante, porque aí a gente vai ter um espaço para o espírita, para o evangélico, para o católico, para o umbandista, para o budista, para todo mundo. Bel, no meu ponto de vista, eu acho que nessa questão de religiões, a humanidade deveria se comportar da seguinte forma: hoje eu vou para a igreja tal, hoje eu vou para a macumba. Tinha que ser assim, sabe por quê? Porque nós temos aí assistindo a gente a atriz Renata Carvalho, que está viajando o mundo inteiro levando um espetáculo. Aquele espetáculo é a coisa mais linda. Quem leu, quem assistiu, entende completamente o que quis dizer Jesus, Rainha do Céu. Aí, pela falta de educação do povo, que as pessoas deixam esses líderes malignos dominar a mente deles. Porque esses líderes malignos, eles não seguem a Bíblia. Eles seguem o bolso deles a partir do dinheiro que eles exploram dos fiéis. Aí, não assistiram o espetáculo, não leram sobre o espetáculo, aí imagina que a Renata está ofendendo a Jesus Cristo. E se Jesus for travesti, isso é uma ofensa? Aonde que isso é uma ofensa? Travestis são seres humanos. Jesus pode ser qualquer ser humano. Independente disso, e se lesse a mensagem da nossa Renata na peça dela, Bel, que um dia que você puder assistir, assista o espetáculo Jesus, Rainha do Céu, que é a coisa mais linda do mundo, e a gente aprende uma lição. A gente aprende uma lição que a gente sai de lá muito mais convertido do que esses pilantras que vivem aí explorando a fé do povo. E eu fico muito feliz com a sua fala. Você fez essa fala que você fez agora, que você passou por várias coisas aí, você é, assim, maravilhosa. Você, como é que fala? Igual diz o Lucas lá de Natal, você pisou com vontade na hipocrisia. Então, eu acho que é por aí, é isso mesmo que a gente queria ouvir, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Você acha que o nosso Brasil tem jeito? Difícil, mas a gente sempre tem jeito. A minha mãe diz muito uma coisa que é assim: a gente só não tem jeito ainda para a morte, mas o resto, tudo a gente consegue dar um jeito. Só que qual que é o jeito que a gente consegue dar para o Brasil? Bom, primeiro, no meu ponto de vista pessoal, é tirando o Bolsonaro. Para começar com tudo, a gente tira o Bolsonaro. Porque ele, com a eleição do Bolsonaro,
ele reaviveu, ele trouxe à tona essas pessoas que hoje estão com esses movimentos aí antidemocráticos, com esses escravocratas, né? Escravocratas, machistas, misóginos, LGBTfóbicos, tudo, que se dizem patriotas. Só que o patriota, na minha compreensão, é aquela pessoa que defende seu país. Não é que está lá numa manifestação pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do STF com a bandeira dos Estados Unidos. Isso para mim não é patriota. Só se for patriota lá dos Estados Unidos. O Brasil é que não é. Só para começar. Então, patriota tem que defender o seu país. E como é que eu defendo o meu país? Eu defendo o meu país garantindo que a população do Brasil, ela como um todo, sem distinção nenhuma, tem acesso a uma educação de qualidade, tem acesso a uma saúde de qualidade, a políticas de segurança de qualidade, que é um ponto que, para a população negra, e principalmente da periferia, é muito difícil, porque a população negra e periférica é a mais assassinada por esse sistema de segurança que não assegura ninguém, não protege, está matando muita gente, e a gente precisa mudar isso também. Mas para a gente mudar o país, primeiro que vai demorar muito tempo, porque, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que estão aí institucionalizadas há muito tempo e que não saem. Parece que botaram a super bonder na cadeira de deputados, de senadores e tudo mais, e só sai quando é para passar para um filho, para um cunhado, para qualquer outra pessoa da própria família, que não muda os direcionamentos da nossa política como um todo. Então, quando a gente tem pessoas mais progressistas, por exemplo, como o Jean Willis, foi uma pessoa que colocou dentro do Congresso, foi deputado, que apresentou um programa, um projeto que tinha mais inclusão. Só que, como o restante eram a maioria que não concordavam com aquilo, ele não deu continuidade. Nós temos hoje partidos que são mais alinhados à esquerda, que são mais progressistas e que têm projetos e propostas e planos de governo que são, de fato, para que a gente tenha uma renovação no país, para que a gente tenha mais acesso a essas políticas que são para todo mundo e para que a gente tenha uma renovação política como um todo, para que a gente coloque pessoas mais novas, mais mulheres, tudo o que já foi falado até aqui. Mas a gente só consegue essa mudança mesmo quando a gente tiver mais pessoas desses segmentos todos nos representando e quando a população entender qual que é o nosso papel social na política. Não é só ir lá e votar. Não é só pegar e, vou me candidatar. Não é só isso. A gente tem que cobrar quem a gente colocou lá. E não é cobrar pedindo um cargo, pedindo qualquer outra coisa. É cobrar, a gente está com uma dificuldade na UBS do bairro tal. Precisa melhorar o sistema de saúde. O sistema de saúde é uma política pública que pode ser para todo mundo. Então, tem que ser um geral, sabe? Então, a gente tem hoje ainda muita dificuldade em relação às políticas públicas, principalmente as políticas reprodutivas das mulheres, na questão de reprodução das mulheres e assistência de saúde às mulheres, e principalmente as mulheres LGBTs. Então, a gente sabe que a saúde da mulher lésbica, ela é diferente da mulher heterossexual, que é diferente da mulher trans. Então, dos homens trans também. Então, exatamente, é tudo diferente. Só que é um sistema amplo, ele é completo. Só que se uma pessoa com alguma questão específica chega para ser atendido num hospital público, o próprio profissional ele tem dificuldade de atender. Mas por quê? Porque não tem políticas de incentivo para que esses profissionais se renovem e mudem a sua formação, melhorem a sua formação para atender melhor essas populações. Bel, você falou uma coisa supimpa, sabe? Porque, por exemplo, eles montam os ambulatórios de saúde para a população ter, mas lá não tem um urologista. Eles sabem que as mulheres trans, elas precisam de urologistas. E lá também não tem um ginecologista. Os homens trans precisam de ginecologista. Então, que ambulatório para a saúde ter é esse? Que não tem os profissionais. Aí eles colocam lá um clínico geral
e diz que é um ambulatório de saúde para a população ter. Aí isso é muito complicado. O nosso tempo já está acabando, Bel. É rapidinho, viu como é bom? Você falou coisas maravilhosas e assim, eu só queria, antes da gente finalizar, te dizer uma coisa que eu te desejo, assim, do fundo do meu coração, que você continue sendo essa mulher exemplar, que você é exemplar, você tem que ser seguida. As pessoas têm que mirar em você para ver como é que é respeitar as pessoas, independente de qualquer coisa, que você não faz exigência nenhuma para respeitar as pessoas. E trazer mais uma informação que nos deixa, o que nos deixa triste é que você muito bem citou, mulher não está votando em mulher, LGBT não está votando em LGBT. Nós temos 4 deputadas trans eleitas, a gente tem 3 deputadas trans, 2 em São Paulo e 1 em Pernambuco. E essas deputadas, se você perguntar se elas tiveram voto de LGBT, elas não vão conseguir te responder, porque uma foi eleita pelo MST, que é a Érica Maluguinho. A outra participou de uma chapa coletiva. São 4 deputadas numa chapa só. Em Recife também tem a Beyoncé, que foi eleita numa chapa coletiva, 4 deputadas numa chapa só. Mas elas não tiveram respaldo do movimento do quartel GGG, que vem há anos querendo dominar, que não existe movimento mais misógino, infelizmente, Bel, do que o movimento gay no Brasil. O movimento gay do Brasil ele é completamente machista, você só vê pessoas racistas, você só vê gays brancos, cis, não vê mulheres lésbicas ou mulheres eles permitindo que elas sejam protagonistas. Isso é muito ruim. As pessoas, o movimento LGBT, a grande maioria, eles não se conformam quando tem uma mulher ou lésbica ou trans no comando, entendeu? Isso eles não vão permitir jamais. Então, quer dizer, o movimento em si, nós temos Kátia, do Piauí, a primeira travesti eleita vereadora do Brasil, e foi eleita, não teve votos de LGBT. Ela fala o tempo todo, eu não tive votos de LGBT, os LGBT daqui não votaram em mim, não votaram em outros candidatos. E como a gente vê alguns casos do Brasil afora, que nós temos a vereadora Pâmela em Minas Gerais, eleita, mas ela também diz ao tempo todo que não teve votos de LGBT. E aí a gente precisa educar essas pessoas, como você bem falou, mulher precisa votar em mulher. Mulher precisa reconhecer o seu papel de sociedade, de ser também um corpo político. As trans é um corpo político, a mulher também é um corpo político. A mulher traz toda essa bagagem de misoginia, de preconceito, de segregação. É um corpo que transborda a luta e a resistência. Então, é preciso mulher votar em mulher. Aí, Bel, eu queria pedir, agora que nós já estamos no final, que você, 2 minutinhos só, que você agradece as pessoas e manda beijo para as pessoas, que tem muita gente elogiando, inclusive a nossa atriz não saiu, está aí o tempo todo. Pois é. Deixa eu só dizer outra coisa rapidinho. Essa live eu salvo e posto ela no YouTube. Agora, imagina que aos domingos as pessoas estão festejando, quase ninguém assiste. Mas quando eu posto no canal, Bel, mais de 4.000 visualizações no canal. Eles assistem no momento. Por isso que eu salvo todas. Porque as pessoas assistem depois. Não, com certeza. Não, você é arrasadora, né, Giovana? Não tem nem o que dizer. Assim, me orgulha muito estar hoje ocupando uma cadeira no Conselho Municipal de Mulheres junto com você. Isso para mim é muito importante e é uma coisa que a gente já até falou sobre isso, e que você estar ocupando uma cadeira agora como uma mulher trans numa cidade do semiárido piauiense como Picos é uma revolução. Isso é muito importante e você abre portas para muitas outras que muitas vezes se sentem mais retraídas, né? Então, isso que a gente tem colocado tem que ser colocado cada vez mais. Reforçar que as mulheres votem nas mulheres, porque a gente tem a nossa representação, a gente se vê representada. A gente vê uma Gleisi como essa, a gente vê uma Gleisi, a gente vê uma Dilma, a gente se sente representada. Por mais que não seja do seu segmento, você está ali sendo colocada como uma mulher.
Então, isso serve para todo mundo, para negros e negras, LGBTs, o povo do campo. Então, eu gostaria muito de agradecer o seu convite. Eu acho que esse espaço que você dá para as pessoas que estão começando nessa vida política mais institucional e a visibilidade que você tem, passar essa visibilidade para a gente é muito importante. Eu acredito até